Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Kleber. Que bom estar com vocês aqui. Que bom poder rapidamente aqui nessa live falar rapidamente mesmo, tá? Vem do céu o trem, hein? Rapidamente sobre alguns pilares da igreja. É interessante isso, porque ao mesmo tempo a gente escuta aquela velha desculpa. Não tem igreja perfeita. É lógico que não tem igreja perfeita. Né? A igreja não é perfeita. Isso é uma velha desculpa que há de alguns para não ir à igreja, não congregar. Mas existe um modelo de igreja. Existe um modelo de igreja. E é isso que eu quero falar nesse momento. Ok? Que bom poder aqui, esse tempinho que apareceu aqui, para mim estar usando aqui o Facebook para levar a palavra de Deus. Eu glorifico o nome do Senhor por isso, ok? Por esse momento que vai ser rápido. Então eu quero falar aqui um pouquinho também da hermenêutica de Atos, capítulo 2, versículo 42, que esse é o foco do nosso modelo. A igreja aqui é o começo, o princípio da igreja começa a expandir aí, crescimento, juntamente com o milagre. É um modelo a ser seguido por todos. Apesar que no decorrer da história, esse modelo foi se perdendo, né? Perdendo essa forma, esse modelo dos apóstolos, do começo do ministério ali, tá? Dos apóstolos de Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo. Você vai perdendo, vai se criando várias vertentes, várias doutrinas, vários segmentos, mas nós temos aqui algo interessante que é esses pilares. Existem 4 pilares, segundo a teologia, mas eu quero fazer essa contagem com você aqui, desses pilares de Atos, capítulo 2. Tá? A gente vai ver aqui o ensino dos apóstolos. Nós vamos ver. A comunidade se aprofundava no ensinamento transmitido pelos apóstolos, baseado na doutrina de quem? De Jesus. Não era doutrina de outra pessoa. Os apóstolos tinham esse modelo que era Jesus. Então, existia esse pilar, que era o ensino. Então aqui não tem muita exegese, não tem muita semântica, não tem muita hermenêutica. Aqui a gramática aqui é literal. Havia ensinamento nesta igreja. E eles tinham o exemplo, eles tinham o modelo dessa mensagem, desse ensinamento que vinha de Jesus. Então, ou seja, esse primeiro pilar aqui é o que sustenta o crente. Esse primeiro pilar aqui é o que que faz o crente estar firme em Jesus. Tem que ter um ensinamento que vem de Cristo. Ainda que o ensinamento de Jesus era que ele veio salvar, libertar, dar uma vida nova, levar para o céu, esse ensinamento era pregado que era da cruz, de renúncia, ok? Era um evangelho de renúncia. Então, tinha igreja que não tem ensinamento, igreja que coloca outras coisas no lugar da palavra, igrejas que mistura as coisas, coloca mais louvor. Na hora da palavra a pessoa dorme, a pessoa não quer ouvir. É lógico, tem todo um conceito, vamos dizer assim, de um ensinamento. Que tem gente que foi chamado para pregar aquela mensagem avivada, avivalista, né? E tem outro que já veio, que Deus já deu o dom de ensinar. Então, o pastor tem que estar ciente disso. Tá? Quem é para ensinar é para ensinar, quem é para pregar é para pregar. Tudo é uma mensagem, mas há uma diferença aí. Ensinar e pregar. Beleza? Então esse pilar aqui não pode faltar na igreja. Tá? Pode ter tudo. Ter mais festa, mais isso, mais congresso, mais aquilo. Se não tem ensinamento, pode ter certeza. Os membros vão morrer. Na hora da perseguição, na hora da luta, não vai aguentar. Ok? Segundo pilar, comunhão. Isso aqui não tem muito que ficar interpretando não, irmão. Tem muito ficar interpretando, não. Não tem muita interpretação, não. Não tem muito negócio de hermenêutica, exegese. Não tem muito esse negócio, não. Tá? Aqui está claro. Havia um senso profundo de união, solidariedade, a palavra grega, koinonia, comunhão. Tá? Ou seja, não se limitava à presença, mas envolvia o compartilhamento de tudo que possuía.
tá? Da partilha, da refeição, distribuição de bens, conforme a necessidade de cada um. Então, se tem comunhão, isso aqui não está falando de só mandar a paz do Senhor, não. Essa comunhão, que é o segundo pilar aqui, não está falando de uma comunhão, eu te amo. A paz do Senhor, mandar uma mensaginha no WhatsApp, como é que você está? Não. Essa comunhão aqui é uma comunhão mais íntima. É um pilar, vou colocar assim, essa comunhão, de renúncia. Do que eu tenho, se eu tiver 2 pares de sapato, eu vou dar um para o meu irmão. Tá? Se eu tiver 2 casas, é isso que ele está falando. É esse tipo de comunhão. É uma comunhão que não se limitava. Não tem limite. Ah, mas se eu der, se eu repartir, se eu fizer, é o pilar da igreja primitiva. E não tem hermenêutica aqui, nem exegese, não. Hermenêutica, cultura, a cultura, tá? Os costumes da época. Não tem muito segredo aqui em Atos capítulo 2, versículo 42 diante, não. O segundo pilar é comunhão, tá? Que a palavra grega é koinonia. Tá? Então você vai entender aqui que essa palavra em grego aqui, ela dá a conotação de uma comunhão íntima, tá? Que não tem limite, que ela vai além, tá entendendo? Não tem essa de só para mim, não. Essa comunhão existia na igreja. Então, é o segundo pilar, tá? O segundo pilar. O terceiro pilar é partir do pão. Este pilar se refere tanto à celebração, tá? Da ceia, como também a janta, tá? Era um momento de comunhão física e espiritual. Então você vai perceber que essa comunhão, olha que diferença. A comunhão de cima é uma comunhão que se doa, que se reparte, que não tem limite de ajudar, que faz o possível para ajudar. Agora, o partir do pão tanto fazia como a janta, como também a ceia. Esse terceiro pilar não é o mesmo pilar da comunhão. Olha que interessante, não é o mesmo. Porque quando se fala do partir do pão, está falando de uma comunhão física e espiritual, que é o quê? Sentar à mesa. Então isso é importantíssimo. Apesar que é triste que ainda tem pessoas que confundem a comunhão de cima com o partir do pão. Por quê? A comunhão do pão, eu tenho que sentar, eu tenho que comer junto, eu tenho que estar olho no olho. A comunhão, que é o koinonia, que é essa comunhão em grego aqui, que é uma comunhão sem limite, ela está dizendo o quê? Que o que eu tenho, eu reparto. O que eu tenho a mais muito, eu vou repartir com o irmão que está precisando. Já o partir do pão é aquela comunhão que me traz, que está junto, que quer ver estar junto. Não é aquele líder que só fala com a igreja só pelo WhatsApp. Não é aquele líder que essa comunhão de pão não é só no dia da ceia, não. Não é só no dia da ceia. Não é só no dia da ceia. Mas é uma comunhão. Quando se sentava na mesa da igreja, entenda aqui, esse é o modelo. Não tem essa de livro, modelos de igreja, modelos de isso. Não tem. O modelo de igreja é Atos capítulo 2. Se não quer seguir, ok. Respeitamos, beleza. Mas o modelo da igreja é esse. Primeiro, ensino. Se tem mais louvor e não tem ensino, não tem pilar na igreja. Tudo tem equilíbrio. A palavra não pode faltar. Repito, tem pessoas que foram chamadas para pregar. Tem pessoas que foram ensinadas para ensinar. O pastor tem que ter essa direção, ok? Comunhão não é o mesmo do partir do pão. É diferente. Terceiro pilar, tá? Que aqui é o partir do pão. O quarto pilar, oração. Oração. Nós estamos falando aqui não de uma igreja perfeita. Tinha problema na igreja primitiva. Como em Atos capítulo 6, tinha problema. Mas esses pilares trouxe resultado. Não existe igreja perfeita, mas existe uma igreja que tem um pilar e a pedra angular. E que tem Jesus como aquele que resolve todos os problemas. Mas tem que ter esse pilar. Então tinha o quê? Oração. Igreja que não tem oração. Igreja que só chega, joelha e vai, não ora. Vai dormir. Esquece, meu irmão. Sem oração, sem comunhão. Sem oração é difícil, é complicado. Oração, ela é o quê? Ela é comunhão, falar com Deus. Não é só pedir,
Igreja tem que ter oração. Esse aqui é o quarto pilar, tá? Quarto pilar da oração. Então, eu quero voltar aqui para você entender que mesmo que não tendo igreja perfeita, mas tem igrejas que seguem um padrão, que seguem um exemplo ali. Ah, eu não quero seguir a igreja da Universal, da Igreja da Graça, da Assembleia, da Cristo Vivo, não sei do que é. Ok? Mas tem um padrão. Tem gente que abre igreja e não tem um espelho. O único espelho é Jesus. Ok, é Jesus, maravilha. Mas não quer seguir Atos capítulo 2 e o versículo 42 e diante, que é o modelo da igreja que Jesus deixou. E os apóstolos, mas o que eles vão pregar? O que eles vão ensinar? O que Jesus ensinou para eles. Eles tinham uma bússola, eles tinham a palavra. E essa palavra nós temos hoje. Pregar a palavra não é automotivação, não é uma autoajuda, mas é a palavra de Deus. Então, 4 pilares aqui. E o que esses pilares trouxeram? Então, nós entendemos que uma igreja, você está abrindo uma igreja, você quer ter o princípio, quer saber como começar, quer saber o que tem que ter nessa igreja? Vamos lá. Primeiro você tem que ter o quê? Ensino da palavra de Deus. Se não tiver ensino, não adianta pintar parede, pôr louvor no culto inteiro, da cesta básica, fazer isso. Não, tem que ter ensino da palavra de Deus. Se não tiver ensino, não tem uma igreja que tem raiz, solo, raiz, que edificou na rocha. Se não tem palavra, não tem direção. Lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, a palavra do Senhor. Se não tem comunhão, o que é isso? Comunhão é ajudar, é repartir sem limite, ajudar o meu próximo, aquilo que eu tenho, ajudar. Isso é comunhão. Partir do pão, ainda que pareça ser o mesmo de comunhão, é também comunhão. Mas é o quê? Físico e espiritual. O que é isso? É sentar na mesa, olhar olho no olho, conversar, deixar as 99 na igreja e ir até aquela ovelha que não está na igreja. É sentar, ter comunhão com essa pessoa. Ainda que seja a ceia, ainda que seja o jantar, mas isto é comunhão também. Não confunda com comunhão. A palavra grega comunhão aqui é sem limite, a palavra comunhão. O partir do pão é físico e espiritual, ok? E o próximo é oração. Tem ensino, tem comunhão, repartir, ajudar, sem limite, tem partir do pão, sentar, olhar, conversar, ver a situação, tem oração, é o caminho para a vitória. E o que isso traz, para nós terminar aqui? Outros aspectos. Temor de Deus. Os membros viviam em temor, porque se tem tudo isso, esses 4 pilares, tem temor de Deus, né? Vivia em temor. Uma reverência que não era medo, mas uma profunda obediência e respeito ao Deus. Pessoas perderam o respeito, perderam o temor a Deus. Mente. Falam que tantas coisas para não ir para a igreja, achando que está mentindo para pastor, mas está mentindo para Deus. Fazendo como Ananias e Safira, mentindo ao Espírito Santo. Então, havia o quê? Temor, porque havia esses pilares, esses 4 pilares. Havia o quê? Milagres e maravilhas, porque a comunidade presenciava sinais e prodígios realizados pelos apóstolos. E aumentava o temor e o louvor a Deus. Por quê? Havia 4 pilares nessa igreja. E não importa se um chegava e falava, para que oração? Vamos dar um jeito. Para que ensino? Vamos pregar pouco. E por mais louvor, por mais adoração. Mas é a palavra que sustenta, é o maná, é a água, é o alimento. Sem palavra não dá para prosseguir. É a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Ponto. Reconhecimento público. Eles eram bem vistos por todos. E o Senhor diariamente acrescentava pessoas à comunidade. Olha só o que esses pilares faz na igreja. Olha o que esses pilares fazem. Cleber, mas tem igreja que faz isso. Preste atenção. Muitas vezes tem oração, mas falta o quê? Tem oração, mas falta o partir do pão. Oração na igreja,
mas ele não senta na mesa, ele não vai visitar os obreiros, não vai visitar os irmãos. Ah, Kleber, mas tem isso, mas muitas vezes não tem comunhão. O camarada tem 5 carros lá e o irmão está indo a pé lá de São Paulo, vai pegar ônibus, trem, faz tudo isso e vai até na igreja lá, mas ele tem 5 carros. Então não é essa comunhão que está aqui em Atos capítulo 2. E não adianta usar exegese, hermenêutica, semântica. Não adianta, isso aqui é no literal. Isso aqui, essa comunhão aqui está no grego. Você que conhece grego sabe muito bem. Aqui está falando de uma comunhão sem limite. Pode ter até o partir do pão. Ele visita, ele vai lá. Mas muitas vezes está lá com o armário cheio e o outro está lá com o armário vazio, mas ele não reparte o que tem em casa com aquele. Por quê? Ele não tem o quê? O partir do pão, que é o quê? Sentar na mesa e estar visitando. Ah, Kleber, mas ele tem a oração, tem o partir do pão, tem a comunhão, mas não tem a palavra. Não, você está entendendo? Muitas vezes a pessoa, mas lá tem isso, mas falta alguma coisa. Ele troca a palavra por visita, ele troca a comunhão por partir do pão. É aquela pessoa que chega e fala, olha, eu estou passando isso. Ele fala, vou orar por você. Vou orar por você. Mas nesse momento ele poderia usar a comunhão sem limite. Então você entende que esses 4 pilares, que é o ensino da palavra de Deus, que é essencial, a comunhão, partir do pão, oração, ela traz o quê? Temor a Deus, milagres e maravilhas, reconhecimento público, crescimento da igreja. São 4 pilares primordial para, vou falar assim, eu sei que muitos não gostam, sucesso da igreja. O nome do Senhor é glorificado e você também começa a entender o propósito de Deus na sua vida. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, que o nome do Senhor, a poderosa mão do Senhor venha sobre você em nome de Jesus. Que Deus abençoe teu ministério, tua casa, você pregador, você que ensina, você pastor, você obreiro. Deus é na tua vida. Deus abençoe você. Fique com Deus. Essa é a palavra simples, tão pequena, mas que vem edificar a tua vida. E você sabe, não tem fórmula, não tem modelos aqui no mundo. Pode até pegar uma coisinha aqui ali, mas o melhor modelo de igreja é Atos, capítulo 2, para ter uma igreja saudável. Mesmo com defeito, mas tem resultado. Fique com Deus, meu irmão. Deus abençoe você.